Show de bola aqui minha conexão. Vamos embora, vamos tocar para frente. Vou entrar de novo no assunto. Então, qual é a sacada do sistema Triple Screen, tá? Pessoal, quem não conhece, é muito importante conhecer. Quem já conhece, dá um pouquinho de tempo para eu entrar e mostrar quais são os objetivos de estar falando disso, tá? Eu não vou estar focando aqui no sistema, na estratégia, no setup do Alexander Elder, tá? Eu quero falar do Alexander Elder, tá? Ele é um médico russo-americano e trader. Ele foi autor do livro Trading for a Living, considerado um clássico moderno entre os traders, tá? Foi publicado em 93 e é um best-seller. Ele nasceu na Estônia, ingressou ele é médico, tá? Na Universidade de Medicina aos 16 anos. E aí ele parou e ele foi trabalhar num navio e acabou descendo nos indo para os Estados Unidos, tá? Como um asilado político, tá? E aí ele começou a trabalhar como psiquiatra e depois ele começou a ir para os mercados. E ele produziu vários livros e alguns indicadores. E ele, eu acho que é um cara assim, ó, esse é o meu primeiro objetivo aqui. Para quem não conhece, e principalmente quem está na etapa mais inicial aqui no mercado, de ler os livros do Alexander Elder, tá? Um principal aqui, ó, é como se transformar em um operador investidor de sucesso, tá? É uma leitura que eu acho que é primordial, eu acho que ele é um dos que formam a base para quem quer ser um trader. Legal? Então esse é meu primeiro objetivo de estar trazendo esse assunto aqui. Vamos lá. Triple Screen, né? O que o Alexander Elder está querendo falar com o sistema Triple Screen? Pode-se dizer que é mais que um setup, é um método de análise, porque é um sistema que pode comportar diversos setups. O Alexander Elder ele dá uma formuleta pronta, mas dado o enfoque do Triple Screen, a gente pode utilizar outros setups dentro desse método de análise. Combina indicadores de acompanhamento de tendência com osciladores e foi concebido para filtrar as desvantagens e para preservar as vantagens de cada um. Triple Screen vem de 3 telas, tá? Na verdade, 3 tempos gráficos. E aí aqui já uma dica do fator de 5, tá? Porque muitos têm dúvida, né? Quais tempos gráficos eu utilizo para o sistema Triple Screen? E aí tu pode aplicar a regra dos 5 períodos, né? Por exemplo, se eu trabalhar com semanal e for o meu de longo prazo, qual é o mais abaixo? Eu tenho que pegar, né, e dividir por 5, teoricamente. Em uma semana nós temos 5 pregões. Dividido por 5 daria um dia, né? Então em uma semana eu tenho 5 pregões, né, de um dia. Então eu vou desdobrando desta forma. Então lembrar do fator de 5. Não é uma coisa, né, demais, mas é só para alguém não tá utilizando, por exemplo, sei lá, achar que está usando o sistema Triple Screen e está utilizando lá para fazer scalping, o gráfico de 1 minuto, de 2 minutos, porque já não fecha. Seria 1, 5 e aí acima de 30, tá? Então usar o fator de 5 é uma dica. Mas também não é algo que pegue muito, tá? Só para dentro do conceito do Triple Screen. Então, né, vem de telas, né? A gente estaria dentro desse sistema analisando o ativo sobre 3 tempos gráficos, sobre 3 telas, vendo ele em 3 momentos diferentes, tá? Uma tela seria o longo prazo, depois nós teríamos outra tela para o intermediário, nós teríamos uma tela para o curto prazo. E aí ele diz o quê? Ele meio que usa o que a gente tem dos conceitos dos pais da análise gráfica e técnica, de Elliott e da própria teoria de Dow. Ele acaba utilizando uma analogia muito parecida, falando de maré, né, que a maré é o longo prazo, que seria a direção principal do ativo, que é a direção que a gente quer operar a favor. A onda intermediário, tá, onde busca a oportunidade. E a marola, né, no curtíssimo prazo, onde a gente busca a entrada. Mas qual é a sacada? E é por isso que eu estou trazendo aqui o Triple Screen do Alexander Elder, que para mim é a sacada, né? Ele diminui de 3 para 2 decisões. Operar a direção ou ficar de fora. Então quando a gente olhasse um gráfico
né, e eu não estou considerando esse enfoque, né, de que eu estou seguindo uma direção, eu estou olhando esse gráfico e eu estou me fazendo 3 perguntas. Se eu fico de fora, se eu vendo ou se eu compro. E pelo método Alexander Elder, ele reduz essas perguntas para 2. Ou eu fico de fora, ou eu opero na direção de longo prazo, né? Daquele que eu estou considerando que seja o meu indicador de liderança, né? Da tendência. Tá? Então ele reduz isso para 2 perguntas. Eu acho sensacional essa sacada do Alexander Elder. E aí pensando uma questão de conceito, né? De tudo que a gente vai trabalhar com outros setups, é importante essa conclusão que ele chega. Bom dia, André Tellini. Não sei se já esteve aqui, mas se é a primeira vez, seja bem-vindo. Isso a gente pode aplicar em outros setups, certo? A gente pode ter um indicador que nos estabeleça se a gente vai participar ou não do mercado, ou qual direção que a gente vai seguir. Então a gente está aqui querendo seguir uma tendência, é mais ou menos isso que ele está falando de ondas, marés e etc. Mas ele nos tira, né? Ele nos traz para a gente operar sempre, né? Quando vem uma correção, a gente ir buscar as oportunidades. Quando, né, os nossos tempos gráficos eles estão alinhados, a gente fica de fora. E aqui eu preparei aqui, ó, uma tabelinha, tá? Ó, tendência de longo prazo. Se ela for de alta e a tendência intermediária for de alta também, qual é a ação? Né? O que a gente faz? A gente fica de fora. A gente não opera esse ativo. Se a tendência de longo prazo for de alta e a tendência intermediária for de baixa, ou seja, está corrigindo na intermediária, a gente quer operar comprado. E aí a gente vai buscar e fazer o filtro, principalmente no prazo mais curto. Se a tendência de longo prazo for de baixa e a intermediária de baixa, a gente fica de fora. E se for de baixa de longo prazo e a intermediária de alta, a gente vai operar vendido. Então a gente opera a favor da tendência, possibilita alvos longos, tá? E stop loss mais curtos. E aqui eu fiz outra tabelinha aqui, né, do longo prazo, intermediário, dando exemplos de tempos gráficos, semanal, diário, horário 15 e 2 minutos, por exemplo, no sistema Triple Screen. Bom dia, Clayton França. Usando isso, André Tellini, consigo melhorar a taxa de acerto por causa dos violinos? Consegue, tá? Eu acho que também é um outro objetivo aqui de falar de outra sacada do sistema Triple Screen, que ele ajuda quem está no começo a se situar, primeiro, a conseguir seguir a tendência, que é uma dificuldade que eu percebo em quem está começando, e outra em se situar o que o mercado está fazendo. Por quê? Se a gente está numa tendência de alta e o mercado começa a ir na direção contrária, a gente tem que perceber que é uma correção e a gente tem parâmetros até onde pode ir essa correção. E aí quando essa correção a gente percebe que ela está enfraquecendo, diminuindo, que é a possibilidade de criar o pivô e fazer a reversão, a gente vai tentar participar da operação. E isso evita muito violino, tá? Porque violino, muitas vezes, é quando a gente se antecipa na nossa entrada, ou seja, o mercado já está, às vezes, muito esticado e não fez a correção que precisa. Ou a gente acha que a tendência virou e ela não virou e acaba tomando violinada. Então é muito interessante a gente perceber onde a gente está e eu acho que o sistema Triple Screen ajuda. Por quê? Vamos lá. Vamos pegar aqui, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Temos uma tendência de alta, certo? O intermediário, isso aqui é o longo prazo. O intermediário ele vai voltar, vai subir, vai voltar, vai subir, vai voltar, vai subir, vai voltar, vai subir, vai voltar e assim. Então a gente vai ter correções pelo prazo intermediário dentro de uma tendência mais longa. E nós vamos ter mais curtinhas ainda, né? Porque a gente vai ter, deixa eu botar em outra cor aqui, ó. Nós vamos ter aquele do gráfico menorzinho de curto prazo, mais curtinho, entendeu?
mais curtinho. E geralmente, né, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma tendência principal, vai ter a intermediária corrigindo, a de curto prazo ela sempre vai estar na frente, né? E quando a gente perceber que, opa, acho que a correção está terminando, a gente vai fazer o filtro pelo curtíssimo prazo, porque ele vai liderar. Ele é o mais rápido, certo? Ele vai liderar essa mudança. E aí a gente consegue ter um gerenciamento de risco melhor, com uma relação risco-retorno melhor e consegue estar em lugares do gráfico que sejam mais confortáveis, que a gente passe pouco calor. Então, pessoal, o meu objetivo aqui não é ensinar o triple screen, tá? Eu estou deixando aqui, ó, no Linktree, eu já fiz o pin ali no chat. No Linktree do Trader Time, eu botei lá o link do webinar do sistema triple screen, que eu já, acho que faz mais de um ano que eu fiz pela Active Trades Portugal no canal. Vocês podem entrar no Linktree, vai ter o link lá pro vídeo do YouTube. Lá tem 1 hora que eu só falo do sistema. O meu objetivo aqui é trazer essa sacada da diminuição das decisões que a gente precisa tomar, porque a gente está tomando decisão. E a gente precisa perceber, né, que momento que a gente tem que tomar a decisão, que tipo de decisão que a gente tem que tomar. Então essa é uma das sacadas. Outra, esta questão, essa visão como tu próprio colocou, André, da questão do violino, da gente conseguir perceber, se situar aonde a gente está no panorama geral do ativo. Se a gente está no momento de correção, se a gente está no momento da tendência que está entrando, a gente conseguir se perceber, tá? Em que ponto eu estou, tá? E nesse ponto, o que eu faço? Eu fico de fora ou eu tento entrar dentro? Então, às vezes eu vejo, né, quem está começando muito, né, tem essa dificuldade de se situar aonde está. Então por exemplo, viu um movimento de alta, de repente o mercado começa a andar contra, e anda com força às vezes, né? Anda com força, contundente, mas ele vai até um momento, se está dentro de uma tendência, ele vai até um momento que ele vai numa região de suporte, ele vai em suporte de Fibo, e ele respeita aquilo ali, e ali é o momento a gente procurar a nossa entrada, e vai ser muito mais confortável quando a gente opera dessa forma. Legal? Então isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fazer uma descrição aqui, ó, do sistema, tá? Só dos detalhes da maré, da onda e da marola, tá? Para vocês verem, né? Para talvez trazer um pouco mais de curiosidade para vocês verem. Eu recomendo fortemente que leiam o livro do Alexander Elder. É um livro muito fácil de encontrar aqui no Brasil, tá? Como se tornar um investidor de sucesso. Eu até tenho ele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse aqui é um livro muito fácil de vocês achar aqui, ó. Tem uns post-it até mofado aqui, ó. Tem coisas que eu ainda volta e meia dou uma consultada. Eu acho que é um livro bem interessante de base. Legal? Não estou falando, defendendo que esse é o setup da vida, que vai mudar. Não. Nós temos que pegar o que é melhor para mim. Eu sempre faço isso, faço uma leitura. O que é melhor? Eu não opero triple screen com MACD, tá? Por exemplo aqui, ó, na maré. Qual a direção da maré? É ela que vamos seguir. Histograma do MACD utilizado para mostrar a direção. Duas barras mais recentes, ó. Ele está falando das duas últimas barras do MACD. Se a inclinação é ascendente, então vamos lá. MACD, as duas últimas barras, olha o que ele fala, ó. Se for ascendente, certo? As duas últimas, ou seja, a última é maior do que a penúltima. É ascendente. A direção é de alta, para ele é essa tendência. Se é descendente, é de baixa. E ele fala que pode ser um tique de diferença que já muda, certo? As inflexões para cima que ocorrem abaixo da linha central emitem melhor sinal de compra do que aquelas acima da linha central. As inflexões para baixo que ocorrem acima da linha central emitem melhor sinal de venda que aquelas abaixo da linha central. Ou seja, quando as barras estão para cima da linha, elas vão estar emitindo melhores sinais da tendência de alta. No contrário, a mesma coisa, tá? Eu não me identifico com a utilização do MACD desta forma
simplesmente, tá? Eu não defino tendência para mim só por isso, tá? Por isso que para mim o Triple Screen eu não sigo na pé da letra do que o Alexander Elder escreve. Mas ele dá uma fórmula, um, um, um sistema objetivo para ser seguido. Tem pessoas que podem se identificar e se adaptar e acharem muito bom, excelente. Tem várias formas da gente olhar o mercado, tá? Mas eu tiro de proveito o que no sistema? Essa análise dos tempos gráficos diferentes que a gente precisa se situar, né? Eu vou operar no intraday, vou operar Nasdaq, tá? Mas no gráfico diário, qual é o movimento do Nasdaq? Ele está numa tendência de alta, está mais lateral? Onde é que estão os pontos principais? Onde é que está a linha de resistência, de suporte? O que ele está querendo fazer? Será que ele está querendo romper um topo? Será que ele está corrigindo? Se ele está corrigindo, em que faixa de FIBO ele se encontra? Que faixa de FIBO ele pode atingir? Será que nós temos uma linha de tendência? Enfim, tudo isso a gente precisa olhar para fazer uma operação no intraday. A gente saber, porque a gente, quando a gente olha no intraday mais curtinho, se há um rompimento em algum momento, em algum lugar, ele toma uma direção, a gente sabe se aquela direção pode correr o preço. E a gente consegue fazer a conta de gerenciamento de risco, né? Outra coisa que quem está começando apanha bastante, entra nos últimos momentos da tendência ou do movimento, né? A tendência mais curtinha do movimento, né? Olha, às vezes uma barra gigante, passa a segunda barra, o mercado fez, e aí ele entra e o preço não corre, né? Por quê? Porque já está perto do objetivo daquele movimento. Aquele movimento ele ia se aproximar de uma resistência e aí ia ter uma discussão de preço, tá? Aí o preço pode corrigir e aí talvez seja o momento de talvez estar entrando para ele tentar lá romper aquela resistência ou ir discutir preço de novo lá. Enfim, isso que eu acho interessante. Vamos falar aqui de onda para eu encerrar, para eu não me alongar, porque eu me alongo bastante nesses assuntos, tá? Deixei lá o link para quem quer ver o webinário e recomendo o livro. Onda. Qual onda vai contra a maré? Quando a tendência de alta, movimentos baixistas apontam oportunidades de compra. Quando a tendência de baixa, movimentos altistas apontam oportunidades de venda. Elder indica 3 osciladores para identificar a onda: o Elder Ray, ou o estocástico, ou Williams percentual R aí, tá? Que é do Larry Williams, tá? Então vocês veem, já tem indicadores do Alexander Elder, é um criador de indicadores também, tá? Ele está usando um oscilador aqui, que também é interessante, mas ele está dando uma coisa, né, que às vezes é contraintuitivo, né? Para a gente participar de uma tendência, a gente tem que aproveitar os momentos onde está tendo a realização de lucros, quando a gente lê nas notícias, né? Quando está tendo um movimento contrário, mas ainda a tendência permanece. Marola, a marola está indo em direção à maré. Aqui não se usam indicadores, mas a técnica de trailing buy ou trailing sell, tá? Aí tem que entrar no detalhe realmente do indicador, que é tentar posicionar aí na compra para tentar entrar aí no movimento, tá? Que é uma outra coisa que eu também não aplico dessa forma, mas eu entendo que o quê? Se eu quero fazer uma operação mais longa, e aqui a gente fala muito no Trader Time, a gente analisa muito gráficos diários, certo? É o nosso tempo gráfico principal. Mas é o quê? Para a gente buscar entender os movimentos do ativo, para onde ele pode ir, se ele está numa tendência, se ele não está, se ele está corrigindo, se ele não está, até onde ele vai. E aí, quando é que eu vou fazer a entrada? Eu vou trazer para um tempo gráfico mais curto e vou fazer o refino, certo? Para quê? Porque eu quero fazer o melhor gerenciamento de risco e tentar participar da melhor parte, né? Tentando buscar operações aí que me dê, no mínimo, né, alguma relação de risco-retorno positiva. Ou seja, se eu aceito perder um, eu quero ganhar mais que um. Legal? Então isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre o sistema Triple Screen. Meus objetivos eram falar do Alexander Elder, recomendar o livro, falar da sacada de diminuir o número de decisões que a gente precisa tomar, de que tem um procedimento, né? Tem um sistema claro, objetivo de como conseguir acompanhar a tendência.
Legal? E como é que a gente consegue se situar, né? É uma ajuda, é um método de análise que nos ajuda a situar dentro do contexto de cada ativo. Bacana? Vamos entrar agora